Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, o nascimento de Cristo. O cumprimento das Escrituras em tudo isto. Este evangelista, escrevendo entre os judeus, observa mais frequentemente isso do que qualquer outro evangelista. Aqui as profecias do Antigo Testamento tiveram a sua consumação em nosso Senhor Jesus, através do qual fica claro que este era aquele que deveria vir, e que nós não devemos procurar por nenhum outro, porque este é aquele sobre o qual todos os profetas deram testemunho. Agora a Escritura que foi cumprida no nascimento de Cristo foi a da promessa de um sinal que Deus fez para o rei Acás. Isaías capítulo 7, versículo 14. Eis que uma virgem conceberá. Aqui o profeta, encorajando o povo de Deus a esperar pela prometida libertação da invasão de Senaqueribe, o instrui a aguardar ansiosamente pelo Messias, que viria do povo dos judeus e da casa de Davi. Daí era fácil inferir que, embora aquele povo e aquela casa estivessem angustiados, nenhum nem o outro poderiam ser abandonados à ruína, enquanto Deus tivesse tal honra e tal bênção reservado para eles. Os livramentos que Deus concedeu à igreja do Antigo Testamento eram símbolos e figuras da grande salvação através de Cristo. E se Deus consegue fazer aquilo que é maior, Ele não falhará em fazer aquilo que é menor. A profecia aqui citada é devidamente introduzida com as palavras "em sonho lhe apareceu", que indica tanto atenção como admiração, pois aqui temos o mistério da graça, que é sem controvérsia notável, de que Deus se manifestou em carne. O sinal era dado que o Messias deveria nascer de uma virgem conceberá, e por ela ele será manifestado na carne. A palavra alma significa uma virgem no sentido mais exato, tal como Maria declara ser. Lucas 1, verso 34. Não conheço varão. Este não seria um sinal tão maravilhoso como se pretendia que fosse, se tivesse sido de outra forma. Foi anunciado desde o princípio que o Messias deveria nascer de uma virgem, quando foi dito que ele deveria vir da semente da mulher. Podemos entender que a expressão semente da mulher não poderia ser o mesmo que a semente de qualquer homem. Cristo nasceu de uma virgem, não apenas porque seu nascimento tinha que ser sobrenatural e completamente extraordinário, mas porque deveria ser imaculado e puro e sem qualquer mancha de pecado. Cristo nasceria não de uma imperatriz ou rainha, porque ele não veio em pompa ou esplendor externo, mas de uma virgem, para nos ensinar a pureza espiritual, a morte para os deleites do sentido e assim nos mantermos sem a mácula do mundo e da carne, para que possamos ser apresentados a Cristo como virgem casta. 2. A verdade demonstrada por esses sinais é que ele é o Filho de Deus e o mediador entre Deus e os homens, porque eles o chamarão pelo nome de Emanuel, isto é, ele será o Emanuel, e a expressão ele será chamado significa que ele será o Senhor, justiça nossa. Emanuel significa Deus conosco, um nome misterioso, mas muito precioso. Deus encarnado entre nós e assim Deus reconciliado conosco, em paz conosco, nos conduzido ao pacto e à comunhão consigo. Os judeus tiveram Deus consigo, em símbolos e sombras, morando entre os querubins, mas nunca de modo quando a palavra se tornou carne, que era o bendito Shekinah. Que passo feliz é dado no sentido de estabelecer a paz e a harmonia entre Deus e o homem, reunindo as duas naturezas na pessoa do mediador. Por isso ele se tornou um árbitro irrepreensível, com plenas condição de colocar as suas mãos sobre ambos, uma vez que ele compartilha
a natureza de ambos. Veja nisto o mistério mais profundo e a misericórdia mais rica que jamais existiu. Pela luz da natureza, vemos Deus como um Deus acima de nós. Pela luz da lei, o vemos como um Deus contra nós, mas pela luz do Evangelho, nós o vemos como Emanuel, Deus conosco, em nossa própria natureza e, o que é ainda melhor, a nosso favor. Aqui o Redentor glorificou o seu amor com o nome de Cristo, Emanuel. Nós podemos comparar o nome dado à igreja do Novo Testamento, Ezequiel 48, versículo 35. Jeová Samá, o Senhor está ali, o Senhor dos exércitos está conosco. Nem é impróprio dizer que a profecia que expressou que ele deveria ser chamado Emanuel foi cumprida com o desígnio e a intenção que possuía, pois quando ele foi chamado de Jesus, pois se ele não tivesse sido Emanuel, Deus conosco, ele não poderia ter sido Jesus, o Salvador. E nisso consiste a salvação que ele preparou ao reunir Deus e o homem em um só corpo. Isso foi o que ele planejou, trazer Deus para estar conosco, que é a nossa grande felicidade, e trazer-nos para estar com Deus, que é o nosso grande dever. A obediência de José ao divino preceito, versículo 24, tendo José despertado pela impressão que o sono deixou em si, fez como o anjo ordenou, muito embora isso fosse contrário ao seu sentimento e intenções interiores. Ele tomou para si a sua esposa. Ele fez isso rapidamente, sem demora e alegremente, sem discutir. Ele não foi desobediente à visão divina. No presente, não esperamos por uma orientação extraordinária como essa, mas Deus ainda tem meios de tornar a sua vontade conhecida em casos ambíguos, através de indícios da providência, de debates de consciência e de conselhos de amigos confiáveis. Em cada um desses meios, aplicando as regras gerais da palavra escrita, nós devemos, portanto, em todos os passos de nossa vida, particularmente nas grandes mudanças, como esta de José, receber a orientação de Deus e perceber quão seguro e confortável é agir como Ele nos ordena. A consumação da promessa divina, versículo 25, ela deu à luz a seu primogênito. As circunstâncias disso são mais amplamente relatadas em Lucas, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Note que aquilo que é concebido pelo Espírito Santo nunca fracassa, mas certamente será trazido à luz em seu devido tempo. O que é da vontade da carne é da vontade do homem. Frequentemente fracassa, mas se Cristo estiver consolidado na alma, o próprio Deus inicia a boa obra que ele realizará. O que é concebido na graça, sem dúvida nascerá em glória. Observa-se aqui, além disso, que José, embora tivesse celebrado o contrato de casamento com Maria, a quem desposara, manteve-se afastado dela, enquanto ela estava grávida, tendo em seu ventre o ser sagrado. Ele não a conheceu, até que ela tivesse dado à luz. Muito tem sido dito no tocante à virgindade perpétua da mãe do nosso Senhor. Jerônimo ficou muito irritado com Evídio por negá-la. É certo que isso não pode ser provado a partir das Escrituras. O doutor Itbe inclina a pensar que quando se diz que José não conheceu até que ela deu à luz a seu primogênito, está implícito que depois disso, cessando o motivo, ele viveu com ela de acordo com a lei. Êxodo 21 e 10. 2. Que Cristo era o primogênito e assim ele deveria ser chamado, mesmo que a sua mãe nunca mais tivesse outro filho depois dele. De acordo com a linguagem das Escrituras, também não é sem mistério que Cristo é chamado de seu primogênito,
pois ele é o primogênito de toda criatura, ou seja, o herdeiro de todas as coisas, e ele é o primogênito entre muitos irmãos, porque em todas as coisas possa ter preeminência. 3. Que José deu-lhe o nome de Jesus, conforme a orientação que lhe foi dada, tendo Deus designado para ser o Salvador. O que está implícito ao lhe dar o nome de Jesus, devemos aceitar que ele seja o nosso Salvador, e em concordância com essa designação, devemos chamá-lo de Jesus, o nosso Salvador.